Aleluia! A paz do Senhor a todos sejam bem-vindos, que a presença do Espírito Santo, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15, 16 e 17, amém? Hoje estou responsável de trazer a palavra, uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Aleluia! E o tema da mensagem que eu quero estar tratando hoje, o Espírito Santo falou em meu coração durante essa semana, é uma nova identidade, amém? Aleluia! 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16, 17, a palavra do Senhor nos diz, 15, 16 e 17. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam, mas para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome do Rei Jesus Cristo, neste momento, Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu servo. Eu te peço, Senhor, palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Que do abrir dos meus lábios, Espírito Santo, que não seja eu, Davi, mas sim o teu Espírito Santo colocando as palavras corretas nos meus lábios. A palavra, Senhor, a espada de dois gumes, como diz a tua palavra, que sai da boca de Deus, que é as tuas escrituras, é introduzida dentro do pregador e é liberada sobre a boca do pregador, que traz transformação. Que venha esta noite, Senhor, trazer transformação para a vida dos teus filhos. Que os teus filhos venham entender, Senhor, que eles têm uma nova identidade em Cristo. E desde já, Senhor, eu quero repreender toda ação de Satanás, todo demônio, Senhor, que queira roubar a semente desta palavra que vai ser lançada. Todo demônio, Senhor, que queira distorcer esta palavra, que queira trazer distrações, eu declaro agora em nome do Rei Jesus Cristo e ordeno agora que caia por terra em nome do Rei Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade. Abre os ouvidos espirituais dos teus filhos e abre também o coração para eles absorver, para ser semeada esta semente desta palavra do coração dos teus filhos. Essa oração que eu faço e te agradeço, Espírito Santo, em nome do Rei Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Apóstolo Paulo, irmãos, nesses versículos, Paulo, ele deixa bem claro a respeito de uma nova identidade. Paulo diz que o Senhor não fez acepção de pessoas. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele não escolheu pessoas, ele morreu por todos. Isso inclui raça, povos e nações. E a Bíblia é bem clara. Paulo diz que as coisas antigas, se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já ficaram no passado e eis que se fez tudo novo. Quando Paulo diz estas palavras, ele está apontando, irmãos, para o tanque de batismo. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, e quando nós descemos sobre as águas, nós estamos sendo sepultados com Cristo. E quando nós subimos as águas, nós seremos ressuscitados por Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós se tornamos uma nova criatura. Isso significa que nós temos uma nova identidade em Cristo. Eu quero iniciar esta palavra com uma introdução, falando de uma experiência, irmãos, que eu tive aproximadamente, eu creio, quase uns 10 anos atrás. Um dia eu fui confrontado pelo Espírito Santo a respeito da minha identidade. Eu já tinha entregado a minha vida a Cristo. Eu já estava na casa do Senhor, fazia 1 ano e meio, eu creio, quase 2 anos. E eu lembro que eu trabalhava em São José do Rio Preto, eu trabalhava de carpinteiro naquela época para o meu tio.
E meu tio pegou uma grande obra num shopping muito conhecido ali em São José do Rio Preto. E meu tio me convocou e mais alguns carpinteiros para trabalhar naquele lugar. Mas aquele lugar precisava, irmãos, você ser registrado. Então eu peguei todos os meus documentos, levei para o escritório. E durante aquela semana de trabalho, um dia eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Porque lá era rotinas, você tinha que chegar, antes de você picar o seu cartão, você precisava tomar o café da manhã, que era 15 minutos, depois você tinha que almoçar às 11 horas, depois às 2 horas da tarde era o café da tarde, às 5 horas a gente ia embora. Então eu deixei meus documentos no escritório e comecei a trabalhar até que eles faziam todos os papéis, mas antes disso, a moça do escritório falou assim, vai no restaurante lá, vocês vão tomar um café da manhã, vocês vão ter uma palestra e depois vocês vão começar a trabalhar. Eu falei, ok, com aquela equipe que estava junto comigo, aquelas pessoas que trabalhavam. E a hora que eu sentei, peguei a minha bandeja de café da manhã, eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus, pelo simples gesto de uma pessoa. Eu estava sentado, essa pessoa mais jovem que eu creio que tinha uns 20 anos, 18 anos mais ou menos, naquela época. Ele sentou, pegou a sua bandeja, e antes dele tomar o café da manhã, ele abaixou a sua cabeça e fez uma oração silenciosa. Naquele momento eu fui confrontado, porque eu já conhecia Cristo, eu já estava na casa do Senhor, mas eu não fazia oração pelo alimento, porque eu tinha vergonha e eu me preocupava com aquilo que as pessoas iam achar daquilo que eu estava fazendo. Beleza, foi o primeiro confronto. Depois nós subimos, tivemos um processo ali de integração, subimos para trabalhar. E todas as vezes, irmãos, que eu dava uma escorregada ali, talvez que o serviço não estava dando certo, eu ficava nervoso, escapava aquele palavrão, aquele irmãozinho estava do lado. E tipo assim, olhando para mim, ele não falava nada, mas o gesto dele, o comportamento dele era completamente diferente do meu. Ao momento que os encarregados talvez saíam, fazia aquela cerinha ali com os amigos, aquela brincadeira, piadinhas, o cara ali estava trabalhando, sério, cumprimentava todo mundo normal, mas sempre com uma identidade definida. E eu lembro que quando terminou aquele dia de serviço, eu descendo, a moça do escritório me chamou e chamou mais alguns. Ela falou assim, Davi, os teus documentos estão todos certos, só que a sua identidade, ela está muito gasta, ela está toda amassada. Eu lembro que uma vez eu estava andando de moto e eu peguei uma chuva e molhou minha carteira, então molhou também minha identidade, então estava feia, realmente mesmo. Ela falou assim para mim, você precisa de uma nova identidade. Eu falei, ok, peguei a identidade, coloquei na minha mochila, montei dentro do micro-ônibus e do processo de São José de Rio Preto até Tanabi, o Senhor falou no meu coração. O Senhor literalmente me trouxe todo aquele dia de trabalho e fez uma comparação de quem eu era e quem aquele rapaz verdadeiramente era. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei muito entristecido. O meu coração entristeceu porque eu entendi que eu não tinha identidade nenhuma no reino. Eu era simplesmente mais uma pessoa naquela multidão, com os mesmos gestos, os mesmos comportamentos. E a palavra do Senhor diz, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Isso significa que nós precisamos ter uma nova identidade, um comportamento completamente diferente. A palavra do Senhor diz também que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. A luz, ela está para clarear a escuridão. É isso que nós estamos para fazer, para tirar as pessoas das trevas. O sal, irmãos, ele significa para restaurar o sabor. Se você fazer um belo churrasco, se você não jogar aquela quantidade exata de sal, não vai ter sabor, não vai ter graça. Então o sal serve para isso, e nós servimos para dar sabor para as pessoas, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E o sal também, irmãos, ele representa o quê? Da sede. O que isso significa? Que a vida que nós vivemos, a identidade que nós temos, precisa provocar sede nas outras pessoas, para beber da mesma água que nós estamos bebendo. Quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, irmãos, eu chorei, porque eu falei, Senhor, eu não tenho identidade nenhuma. Eu no meio daquela multidão, eu tenho vergonha de orar, eu falo palavrões, eu faço cera, eu ficava matando o tempo de trabalho.
Eu entrava na onda da galera, da piadinha, daquelas piadas chatas. Eu entendi que eu precisava me posicionar e tomar uma atitude. É sobre isso que eu quero falar nesta noite para os irmãos. Quais são as atitudes que temos que tomar para ter uma vida, irmãos, uma nova identidade em Cristo Jesus? Aleluia! Então, irmãos, a primeira atitude que nós temos que tomar para ter uma nova identidade, precisamos tirar das nossas vidas os antigos hábitos, principalmente aqueles hábitos que nos levam à velha identidade. E o que são hábitos, irmãos? É aquilo que você faz com frequência. O hábito, ele é um vício, é aquilo que você faz diariamente. Então nós precisamos tirar da nossa vida esses antigos hábitos. Nós precisamos arrancar pela raiz. Em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22 e 23, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22 e 23, olha o que Paulo diz: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia que vocês vivissem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Versículo de número 23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O significado da palavra renovados é transformar-se em algo novo e diferente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você precisa tirar da sua vida antigos hábitos. Você precisa viver uma vida nova e diferente em Cristo Jesus, para você ter uma verdadeira identidade. Aí eu comecei esse processo na minha vida. Qual eram os antigos hábitos do Davi? Primeiramente, o processo foi dentro da minha casa. A mentira. Eu mentia demais. Minha esposa sabe disso. Os meus pais sabem disso. Eu mentia demais. E era um hábito, era um vício na minha vida, que eu mentia por coisas boas. Se eu comprasse talvez alguma coisa no mercado, se a cliente perguntava: amor, quanto que ficou? Eu mentia até o preço. Então eu comecei a entender que eu precisava viver de uma forma nova e diferente. O processo começou dentro da minha casa. E não foi fácil. Porque muitas vezes quando nós saímos do trabalho, principalmente a sexta-feira, eu estava aí na igreja, mas eu estava num processo. Aí talvez os amigos falavam: vamos comer um espetinho, vamos passar ali no bar, que era um antigo hábito meu. E muitas vezes eu ficava assim: mas se eu pensava isso é errado, mas eu não ia falar não para os meus amigos. E eu ia junto com eles. Na hora que eu chegava na minha casa, a Karine olhava assim para mim: o que foi, amor? Você está estranho. Eu correndo da Karine, porque eu tinha bebido uma latinha. E eu sabia que ela sentia o cheiro da latinha. E a hora que está acontecendo, a hora que eu chegar perto, você bebeu e começava a briga, começavam as discussões. Porque o Davi estava com sua antiga identidade. Então eu comecei a entender, tirar isso da minha vida. Eu comecei a parar com esses antigos hábitos. Eu comecei primeiro dentro da minha casa e depois isso foi para o trabalho. Se você tem vícios, irmãos, porque o hábito é um vício, e você sabe do que eu estou te falando. Se o teu vício é pornografia, exclua seu celular, tira o Google dele. Não entra com o seu celular dentro do banheiro, que você sabe que você vai pecar. E você vai entrar para a sua antiga identidade. Se você era um alcoólatra, não beba nem a cervejinha sem álcool, porque isso vai levar você para a antiga identidade, vai destruir a sua vida, se esse é o seu caso. Então você precisa entender que você precisa tirar da sua vida, você precisa arrancar os antigos hábitos, principalmente aqueles que levam você para a antiga identidade. Paulo é bem claro: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia que vocês vivessem uma vida de pecados. Paulo está falando: abandone, arranca isso pela raiz, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Eu era enganado por Satanás. Eu bebia para ficar alegre, mas hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, que é o fruto da alegria. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo mora dentro de você. Então não seja mais enganado por Satanás. Aleluia. Comece a viver uma vida nova.
Arranca pela raiz da sua vida aquilo que leva você à sua antiga identidade. Atitude, irmãos, que precisamos tomar para ter uma nova identidade, irmãos. Busque conhecimento. A Bíblia diz que o povo ele perece por falta do conhecimento, pelo conhecimento da palavra, mas tudo aquilo também que agrega na sua vida, que vai ajudar você a permanecer de pé. Então você tem que buscar o conhecimento. Você primeiro busca o conhecimento das Escrituras, depois você busca o conhecimento em geral que vai ajudar a sua vida. E Paulo, irmãos, fala sobre isso em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 e de número 24. Olha o que a Bíblia diz, as palavras de apóstolo Paulo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Você precisa buscar o conhecimento da obra da cruz. Você precisa entender o que Cristo fez por você há 2000 anos atrás. Porque senão você não vai ter uma nova identidade se você não ter esse conhecimento. Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que ele está dizendo? Todo mundo pecou. Ninguém é melhor que ninguém. Você precisa da glória de Deus, você precisa entregar a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da sua vida, para você estar debaixo da graça de Deus, que é o perdão e o favor é merecido. É isso que Paulo está dizendo. Mas preste atenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu gosto de estudar muito definições de palavras, significados, porque isso incorpora a palavra e também nos dá a direção. E o significado, irmãos, da palavra redenção, depois na hora que você sair daqui, pegue no seu celular e digite no Google, significado da palavra redenção. Eu vou trazer para você o significado dessa definição. Olha que significa: libertação, reabilitação, reparo, salvação. Um ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, da escravidão. Foi isso que Cristo fez por mim e por você há 2000 anos atrás. Então por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia. Por isso que Satanás não quer que você busque conhecimento. Porque olha o significado da palavra redenção: libertação, reabilitação, reparo, salvação, ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, da escravidão. O que isso significa? Uma nova identidade. Aleluia. Uma nova identidade. E com base, irmãos, na palavra redenção, eu quero explicar para os irmãos porque a obra da cruz ela é completa. Por que você tem que entregar a sua vida a Cristo? O que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás? Então, primeiro, irmãos, Cristo nos comprou. O significado da palavra redenção: ato de adquirir de novo. Você adquire alguma coisa a partir do momento que você compra. Então, Cristo nos comprou na cruz há 2000 anos atrás. E 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, olha o que a Bíblia diz. Pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, esse preço não foi uma coisa que perde o valor, como prata, como ouro ou como a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Antigamente os sacrifícios de perdão dos pecados era através do derramamento de sangue. Então você precisava pegar um cordeiro sem defeito, sem mancha. Você colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro, era transferido os pecados para esse animal. Depois imolava, o sangue derramado perdoava os pecados. Foi isso que Cristo fez na cruz. O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, sem defeito e sem mancha.
Quando o sangue dele derramou naquela cruz, ele te comprou. Isso significa que você tem uma nova identidade. Isso significa que você não é mais escravo. Isso significa que você não pertence mais a Satanás, mas sim a Jesus Cristo. Aleluia! Porque a Bíblia diz que não foi coisas que perderam o valor. O sangue, irmãos, é uma vida. Não é como a prata, não é como o ouro, como coisas corruptíveis que perdem o valor, mas foi o sangue de Jesus. Se uma pessoa estiver na UTI neste momento, a pessoa pode ser milionária, pagar milhões, mas não tem como você comprar uma vida. Olha o preço que Jesus pagou por nós há 2000 anos atrás. O preço de sangue. A Escritura foi escrita por sangue, porque Ele comprou você. Aleluia, aleluia. Porque a obra da cruz, irmãos, ela é completa, porque Cristo, irmãos, nos resgatou. Significado da palavra redenção: resgatar, tirar do poder alheio, do cativeiro, da escravidão. Cristo, Ele compra. Depois que Ele comprou, o que Ele fez? Nos resgatou. Se você for numa agência agora de um carro, qualquer coisa, se você comprar, você vai fazer, você vai resgatar. Você vai tirar porque pertence para você. Isso que Cristo fez. Eu comprei, agora você me pertence. A tua identidade agora é minha propriedade. Aleluia. Aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Ele tirou você das trevas. Quando eu entendi isso, irmãos, eu falei: meu Deus, Deus me tirou da escravidão, porque Ele me comprou. Cristo me resgatou da biqueira, onde eu vivia, dos bar da vida, do cara mentiroso. Então eu entendi que eu tinha uma oportunidade de ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a obra da cruz, irmãos, era completa, porque Cristo nos restaurou. Por isso que ela é completa. Ele compra, Ele resgata e Ele restaura. Olha o que a Bíblia diz, a definição da palavra redenção: libertação, reabilitação, reparo. Se você bate um carro, você precisa levar no funileiro para reparar esse carro. Foi isso que Cristo fez. Pegou você todo arrebentado, todo amassado e restaurou você. Foi isso que Cristo fez comigo, com você, né, Juninho? E com todo mundo. Você precisa entender isso. Então olha para o teu irmão e fala: você não está amassado, irmão. Cristo te restaurou. Aleluia! Aleluia! Cristo te restaurou. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver o que as Escrituras, se ela nos confirma isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia! Por isso que a obra da cruz, ela é completa. Porque Cristo, Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te restaurou. Então por que ter medo mais de Satanás? Porque a Bíblia diz que nós temos também uma herança na cruz, que é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Então quando Satanás vem com mentiras: Davi, você é aquele mesmo lixo do passado. Mentira, Satanás. Porque a redenção de Cristo, através da morte da cruz, ela é completa. Cristo me comprou, me resgatou e me restaurou. Sai da minha vida em nome de Jesus. É isso que você precisa fazer. Aleluia, aleluia. Atitude, irmãos, para ter uma nova identidade. Em terceiro, para nós encerrarmos: ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para você ter uma verdadeira identidade, você precisa ter uma vida de relação, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30. Efésios capítulo de número 4,
versículo de número 30. Olha o que a Bíblia diz. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz? O que Paulo está dizendo? Você está achando que está escrito que é em vão, é por acaso? É para ficar ali na prateleira da sua casa? Não, ele não está falando isso. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que faz habitar em nós. Eu lembro que quando eu estava no meu processo, eu ia orar, eu ia buscar a presença do Espírito Santo, e eu ficava mal, porque eu começava a orar, aleluia, eu começava a orar, e parecia que as palavras sumiam da minha mente. Então eu saía frustrado, porque como que eu vou ter uma relação? Eu via o pastor pregando, eu via o pastor falando que ficava 1 hora, 2 horas, 30 minutos orando. Eu falei, meu Deus, eu não consigo orar nem 2, tem 3 minutos. Como que eu vou ter um relacionamento com o Espírito Santo? Como que eu vou me encher da presença dele? E estudando também as Escrituras, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você estudar essa palavra, significa gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando você está orando, daquele cala a boca, é quando o Espírito Santo entende. Peraí, você orou o que você achava que você precisava? Beleza, agora é eu que vou interceder por você. Que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É ele que intercede por nós. Nós fazemos as nossas orações, as nossas petições, mas quem leva a intercessão direta ao Pai é o Espírito Santo. Mas eu também comecei a entender que ter uma relação com o Espírito Santo de Deus, ele convencia eu do pecado, da justiça e do juízo. Porque é isso que a palavra do Senhor nos diz, que é só o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o que eu entendi? Eu preciso ter uma relação com o Espírito Santo, porque para me ter uma nova identidade, eu preciso ser convencido primeiramente do pecado, da vida que eu vivia, das minhas atitudes, dos meus antigos hábitos. Então eu comecei esse processo. Mas também eu entendi outra coisa do relacionamento com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é tudo que eu preciso, porque através dos frutos do Espírito Santo nós temos o amor, nós temos a alegria, nós temos a paz, nós temos a longanimidade, nós temos a benignidade, nós temos a mansidão e nós temos o domínio próprio. Então eu entendi que a base do relacionamento com o Espírito Santo de Deus era tudo o que eu precisava para ter uma verdadeira identidade, porque ele ia me convencer do pecado. Ele que ia trazer dentro de mim os frutos que eu precisava, que eu buscava nas coisas do mundo. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou no meu coração há meses atrás. E eu fiquei em choque naquele momento. E eu falei assim, Espírito Santo, meu Deus, me perdoa, porque muitas vezes, até mesmo na correria do dia a dia, nós estamos com a nossa cabeça tão preocupada com tantas coisas, que nós esquecemos de ter um relacionamento com Ele. Nós deixamos para depois. Eu lembro que eu estava orando aqui atrás, atento. Eu estava orando e falando, Senhor, me deu uma palavra de abertura. Eu sempre gosto de estar aqui atrás orando, pedindo no momento uma palavra, as coisas que eu estudo durante a semana, aquilo que o Senhor fala no meu coração. Eu lembro que quando eu estava orando, o Senhor me deu uma visão e mostrou uma prateleira. E nessa prateleira estava um enorme presente. E conforme eu ia orando, eu ia chegando mais próximo desse presente, e eu comecei a observar que esse presente estava tudo empoeirado, como se fazia anos que aquele presente estava ali, mas ele não tinha ainda sido aberto. E quando Deus me mostrou aquele presente, eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando para mim? O Senhor começou a falar no meu coração. Eu dei primeiramente um presente para vocês, que foi o meu filho. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo foi um presente
de Deus para o mundo. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração naquele momento? Mas esse presente não é Jesus, porque ele já veio, e a Bíblia diz que ele foi à destra do Pai nos preparar um lugar, e para nós não ficarmos sozinhos e desamparados, ele nos enviou quem? O Espírito Santo. Então o Senhor falou no meu coração: esse presente é o Espírito Santo. E essa poeira que está aí são anos de conversão. Pessoas que têm 20, 10, 5, 2, alguns meses, que não entende, não tem talvez o conhecimento da palavra, ou até mesmo por se frustrarem, não tem mais um relacionamento com Ele. E quando o Senhor falou isso no meu coração, eu comecei a chorar, porque tinha sido uma semana tão corrida. Eu tenho sim os meus tempos de oração, eu tenho sim os meus tempos que nós precisamos, porque isso é o nosso trabalho. Eu sempre segui essa direção que o pastor sempre me deu. Mas tem muitas vezes, irmão, que você não quer orar. Tem muitas vezes que fala: nossa, é tanta coisa, você não consegue. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor, porque muitos tempos atrás, anos lá atrás, muitas vezes eu deixava o Espírito Santo de lado. E eu falei assim: Senhor, é isso que a tua igreja está vivendo hoje. O Espírito Santo falou no meu coração, sim. E olha o que o texto diz em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número, aleluia, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Ou vocês pensam que em vão que as Escrituras diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que faz habitar em nós. Então o que o Senhor falou no meu coração? O Espírito Santo de Deus, ele anseia, ele tem ciúmes. É literalmente assim: quando você acorda de manhã e já pega o seu celular, o Espírito Santo está falando assim: não, falem comigo, tem um relacionamento comigo. Ele tem ciúmes, ele anseia. A Bíblia diz que ele habita dentro de nós. Então imagine, irmãos, como o Espírito Santo de Deus ele está se sentindo. Talvez não é o seu caso, mas como está seu relacionamento com Ele? Você está tirando tempo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para ter um relacionamento com Ele? Ou você está deixando Ele em uma prateleira, empoeirando, se Ele é tudo que você precisa, se é através dele que você vai ter uma nova identidade, não só para a sua vida, mas para a sua família? Eu já disse aqui algumas vezes para os homens que a gente traz palavras bem direcionadas. No início do meu casamento, as pessoas diziam: é um drogado com uma mãe solteira. Era isso que a sociedade apontava para a minha vida e para a vida da minha esposa. Mas nós entendemos que nós precisávamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E hoje, irmãos, faz mais ou menos 11 anos e meio que eu fui completamente liberto das drogas. Todos aqui sabem do meu testemunho de vida, mas se você ainda não sabe do meu testemunho de vida, eu fui viciado em crack, cocaína, de droga. Não é que eu era um traficante, mas eu vendia droga para manter o meu vício. Passei por muitas coisas. Eu comecei a usar droga dos meus 14 anos até os meus 27 anos, foi quando eu casei com a Cá. E eu fumei crack dos meus 18 até meus 26 anos, 27 anos. Foi depois que eu entrei na igreja, entreguei a minha vida a Cristo, e eu entendi que eu precisava de viver uma nova identidade. E hoje eu tenho uma nova identidade. Eu sou melhor que ninguém, mas eu entendi que eu precisava tirar meus antigos hábitos. Então hoje você não vai ver o Davi num dos lugares, os antigos hábitos que o Davi frequentava. Você não vai ver isso daí. Eu comecei a buscar o conhecimento, de estudar as Escrituras. Talvez você pense: Davi, mas você é evangelista. O pastor, ele é o pastor, sim. Mas a Bíblia diz que o povo perece por causa de conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento da palavra. Você precisa buscar, estudar as Escrituras. E quando você tem dúvida, pergunta. Porque eu pergunto até hoje para o pastor as coisas que eu tenho dúvida, eu não tenho vergonha. E eu entendi que eu preciso e tenho que ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está a sua vida, irmãos.
Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Você precisa ter, irmãos, atitude. Qual é a sua verdadeira identidade no reino de Deus? Como eu disse anos atrás, eu fiquei decepcionado e cheguei a chorar, porque eu não tinha identidade nenhuma. Eu não estava clareando nenhumas trevas. Eu não estava dando sede em ninguém, porque eu era pior que as pessoas do mundo. Mas teve um dia que eu fui confrontado. Eu comecei uma saga de transformação, e até hoje essa saga, porque eu coloco isso em prática na minha vida. Aleluia. A pergunta que fica, irmãos: como está a sua verdadeira identidade? Como está os teus hábitos? Você está buscando conhecimento? Qual está sendo o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Ei, a Bíblia diz que é como ciúme, que Ele anseia por nós. Talvez Satanás fique pondo na sua mente: para, ele não quer nem saber de você. Ele só vai ouvir a oração do pastor. Isso aqui é uma intimidade com o evangelista, com os intercessores, porque eles precisam pregar, eles precisam levar a palavra para vocês. É mentira, porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele habita dentro de nós. Ele mora dentro de você. Então Ele está todo o tempo falando: tem um relacionamento comigo, abre esse presente, usufrui desse presente. E quando eu entendi isso, irmãos, eu rasguei esse presente e comecei a usar esse presente todos os dias. Aleluia. Mas esse presente não é só meu, também é seu. Então você precisa tomar uma atitude. Eu não sei qual a identidade que você tem, mas você precisa entender: para você ter uma nova identidade em Cristo Jesus, você precisa ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Peço que a igreja fique em pé. Aleluia. Santo é teu nome. Santo, santo, santo é teu nome. Santo, santo, santo.